Os nativos americanos temem e respeitam uma criatura que aterroriza os seus ancestrais há gerações em meio às montanhas geladas do norte. A encarnação horrenda dos pecados mais graves que o homem pode cometer. Com uma fome que nunca parece ser saciada, um monstro digno dos mais terríveis pesadelos nasce. Hoje, no Contos da Fogueira, em um vídeo que era só questão de tempo até ser feito, eu te apresento a terrível lenda do Wendigo. Mas, antes da gente começar, nós trazemos esse tipo de conteúdo todo sábado, toda semana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, por que não se inscrever no nosso canal, clicar no nosso sininho, curtir o vídeo e ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Sem mais enrolação, vamos lá. Está aberta a temporada de caça no norte dos Estados Unidos. Você e seu amigo decidem aproveitar a oportunidade para conquistar grandes caças das maiores bestas que o homem já teve o prazer de conhecer, como alces e ursos pardos. Ao chegar no campo de caça, o local é remoto, o sinal é péssimo e precário, mas isso já era meio que esperado, né? Seu grupo, que é composto por você e seu amigo, é guiado por um indígena nativo e tem suprimentos para mais ou menos uns 2 dias. Vocês chegam no local do acampamento no final da tarde e já preparam as coisas para a noite fria que viria e para o dia seguinte. Durante a noite, vocês preparam uma janta e depois se reúnem na fogueira, onde contam histórias de tudo quanto é tipo. No começo, eram mentiras exageradas, típicas de um grupo de homens que se reúne e não tem nada melhor para fazer. Mas não demorou muito para que as histórias tomassem um rumo um pouco mais sombrio. O indígena nativo, que guiava vocês em tom de alerta, conta uma história repassada de geração a geração por seus ancestrais. As montanhas geladas abrigam um espírito, uma entidade canibal condenada pela sua ganância. Dizem que os caçadores que desrespeitam as leis da natureza terão um encontro mortal com essa criatura. É claro que ninguém leva muito a sério, daqui a pouco vocês dois já estão dando risada e logo vão dormir também. No dia seguinte, o frio era pior do que vocês imaginavam. Uma nevasca tomou conta do seu acampamento e, sem ter uma previsão de trégua, vocês decidem levantar o acampamento e ir embora. Iam tentar outro dia. O problema disso é que o seu guia já tinha levantado mais cedo e tinha ido embora. Ele ia guiar outros grupos e retornar buscar vocês em 2 dias. Mas, sem muita escolha, vocês decidem ir assim mesmo. É claro que o caminho de volta não é tão fácil assim, até porque as montanhas podem ser traiçoeiras. Acontece que vocês não são nativos e nem tão bons assim em se localizar. E não demorou muito para que vocês olhassem para os lados e percebessem que, estavam perdidos. Só que também, sem muita escolha, agora que a cagada já tinha sido feita, só tinha um único caminho, e esse caminho era para frente. No meio da trilha, em um precipício particularmente traiçoeiro, um desastre aconteceu. As superfícies congeladas já não são fáceis de se transpor, e é numa dessas pedras congeladas e escorregadias que você e seu amigo pisam. Vocês perdem o equilíbrio e caem morro abaixo. A queda não era alta o suficiente para ser fatal. Você levou sorte, na verdade, sua mochila amorteceu bastante a sua queda. Só que, mesmo assim, quando você olha para baixo, uma das suas pernas com uma horrível fratura exposta. No meio da sua agonia e dor, uma coisa te faz parar para pensar. Você olha para o lado e percebe que o seu amigo não teve a mesma sorte. Ele acabou batendo a cabeça durante a queda e a única coisa que sobrou foi o seu corpo completamente sem vida. E agora? O que você iria fazer? Você não conseguia pedir ajuda. Com certeza ninguém ia passar por aquele local, ainda mais no meio daquela nevasca. E mesmo que alguém passasse, você teria energia para pedir ajuda? Você conseguiria subir aquelas pedras geladas de novo e tomar um caminho para a segurança? Você não sabe. Passaram-se 7 dias. O desespero estava tomando conta de você. Sua água já não existia mais. E a comida que vocês tinham guardada agora não passavam de latas inúteis. É quando você tem uma ideia. Você se odeia por isso e não quer pensar muito, mas de uns dias pra cá, o corpo falecido do seu amigo tem ficado cada vez mais parecido com uma salvação. Relutante e com muita dificuldade, sua perna latejava de dor. Você se arrasta até ele, seu canivete em mãos, e você faz o primeiro corte.
O gosto metálico do sangue na sua boca é horrível. A carne congelada quebra os seus dentes, mas você precisava sobreviver. Mas depois da segunda mordida, até que não tava tão ruim assim. Na verdade, você tá até ansioso pro próximo pedaço, você se pega dando gargalhadas. Depois de algumas mordidas, você nem usa mais o seu canivete, porque é tão mais fácil fazer isso com as mãos. As mãos. Mãos que agora têm garras enormes e afiadíssimas. De repente você consegue andar de novo, sua dor simplesmente sumiu, mas a sua fome estava cada vez maior. Em tempos muito antigos, muito antes das cidades, das luzes que hoje cortam a noite, as tribos indígenas do norte já falavam de uma criatura. Um ser nascido não apenas do frio, mas do ato impensável do canibalismo nos invernos mais brutais. Eles chamavam essa criatura de Wendigo. Originário das crenças dos povos algonquinos, habitantes das florestas do nordeste dos Estados Unidos e também da região dos Grandes Lagos no Canadá, o Wendigo é mais do que uma mera história. É mais do que uma criatura. É uma maldição que recai sobre aqueles que, pela fome, recorrem ao impensável. Aqueles que cometem tal ato tornam-se um com a criatura e despertam o seu terrível pesadelo. Dizem a lenda que o Wendigo era um ser humano comum, que através das suas circunstâncias foi forçado ao canibalismo. Esse ato atroz desencadeou uma maldição que o transformou numa criatura grotesca, sempre faminta, jamais satisfeita. Com olhos vidrados, uma pele colada aos ossos em seu corpo esquelético, que parece se erguer em direção ao céu, o Wendigo é descrito como uma criatura imensa e grotesca. Uma aberração da natureza que se move com uma agilidade e facilidade surpreendentes. Seus lábios, se é que podemos chamar eles assim, são rasgados e sangrentos da fome eterna. Alguns dizem que ele pode manipular tempestades de neve e controlar o clima a seu redor, uma habilidade que ele utilizaria para caçar suas presas em locais isolados no frio da neve. Dizem as histórias que um homem tomado pela fome e desespero consumiu seu companheiro de caça. E quando o fez, um frio mais cortante do que o vento do norte tomou seu coração. Seus gritos de agonia e êxtase cortaram a noite invernal. Ele havia se tornado um Wendigo. Uma lembrança de que a natureza tem regras e quebrá-las tem um preço. Para os povos indígenas, a história do Wendigo serve como um aviso contra a ganância e egoísmo, especialmente em tempos de escassez. Um aviso de que a ganância e a desconsideração pela vida pode nos transformar em monstros. Olha só, esse ponto, se você não conhece a história do Wendigo, provavelmente você esteve fora da internet por um tempo, ou pelo menos fora do cenário de terror. Se você nunca ouviu, eu fico muito feliz de ter sido a primeira pessoa a te apresentar isso, e eu espero que eu tenha feito justiça a uma lenda tão famosa e tão legal assim. Como eu já tinha pincelado antes, as tribos nativas, principalmente essas que convivem com um inverno muito rigoroso no nordeste dos Estados Unidos e sul do Canadá, trazem essas histórias que são provavelmente criadas em um momento para tentar prevenir atos de egoísmo, atos de canibalismo principalmente, quando o inverno era muito rigoroso. Nessas épocas é normal a escassez de comida. O inverno realmente trava o ser humano de uma maneira que ele não consegue caçar, que a comida estraga. E aí, de repente, em certas situações, o teu colega do lado ali começa a ficar cada vez mais gostoso, assim, né? E essas lendas, elas surgem para tentar evitar esse tipo de comportamento, né? Só que no final das contas elas acabam criando um monstro bem legal, que no começo talvez não fosse essa mesma representação que a gente tem hoje, que vocês já devem ter visto imagens aí ao longo do vídeo, mas essa história ficou tão famosa que ela simplesmente explodiu na cultura pop. A primeira mídia que eu lembro de ter visto sobre o Wendigo, na verdade, foi um vídeo no YouTube que contava a história mais ou menos nessa que eu contei pra vocês no começo do vídeo agora, só que num contexto de mineração. Alguns mineradores que ficaram presos, né, com o desmoronamento de uma mina e recorreram ao canibalismo, enfim, um deles, né, se tornou Wendigo por causa disso. Um setup, assim, bem interessante também pra gente começar a contar essa lenda. E aí você encontra já duas principais diferenciações, eu acho, né? O Wendigo representado
as duas com um corpo alto, é uma criatura bem alta, bem esquelética também, uma pele cinzenta. Ele lembra muito um zumbi meio vampiro nesses casos, mas é isso, é uma criatura alta, esquelética, e em alguns casos ele tem uma cabeça de alce, uma caveira de alce com chifres também. É uma representação do Wendigo. Agora, a mais original e a primeira que surgiu é aquela que aparece no jogo Until Dawn, que é um jogo muito legal, é aquele joguinho que você vai fazendo várias escolhas e aí as suas escolhas refletem lá no futuro. E é um jogo de terror que tem o Wendigo como um personagem um antagonista, no caso, né? E no caso desse jogo também, ele surgiu nas minas. Então, assim como aquela história que eu acabei de falar pra vocês ali, ele surgiu desse canibalismo dentro das minas. Esse jogo, inclusive, pelo que eu sei, ele representa muito bem a lenda do Wendigo também. Então fica aí a indicação se vocês quiserem jogar e tiverem essa oportunidade. É uma coisa bem interessante. Mas depois, né, de essa lenda sofrer algumas mutações, ele começou a ser representado, eu não sei exatamente porquê, com essa cabeça, essa caveira de alça, assim, mas das duas vezes, das duas representações, é uma criatura bem grande, bem esquelética e bem assustadora, assim, que se alimenta de carne humana naturalmente, né? Que a sua fome nunca acaba, não importa o quanto ele coma, quanto mais ele come, mais ele cresce e mais fome ele tem. E eu não tô sozinho quando eu digo que essa é uma das melhores lendas que a gente tem por aí. É uma coisa bem assustadora, é um medo muito primitivo que a gente tem, tanto da morte quanto de ser desmembrado, do canibalismo, ser comido vivo. São coisas que a gente tem muito medo e ainda você soma isso a uma entidade que você vira depois e que se torna um verdadeiro monstro. A gente tem uma combinação bem legal de terror aí, na minha opinião. Um outro filme que contém essa lenda, agora não sei se representa tão bem assim, é o filme Pet Sematary, na verdade que vem do livro do Stephen King do mesmo nome, que representa o Wendigo, né? Na verdade, nesse filme, o principal, né, o spoiler aí principal, é que quando morrem os animais de estimação, eles são enterrados em um cemitério específico lá, que tem uma comunidade, e eles voltam à vida, só que eles voltam à vida super bizarros lá e matando todo mundo, enfim. E depois, no final da história, a gente descobre que é por causa de um Wendigo que isso acontece, mas não tem muito a ver com essa história que eu falei pra vocês aí não, apesar do filme ser bem legal, na minha opinião. Enfim, me conta aqui se você já sabia da história do Wendigo e se você tem alguma coisa a acrescentar ou alguma história que você queira que eu conte depois. Aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gosta de vídeos como esse, lembrando de novo, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, clica no nosso sininho e você vai ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. Muito obrigado por ter assistido até o final, um grande abraço, falou!